Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 13 e depois os versos de 19 a 22. Efésios, capítulo 2. Esta passagem que vamos ler está dentro de um assunto que o Espírito Santo tratou por meio da pena do apóstolo Paulo, cujo título poderia ser esse que nesta Bíblia aparece: Unidos por meio de Cristo. Veja o que diz o verso 13. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Verso 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém. Segura a mão do irmão que está do teu lado. Por favor, faça isso agora. Inclina a tua cabeça e agradeça a Deus, porque Deus está te unindo a essas pessoas e Deus está edificando um templo santo em Cristo Jesus. O Espírito do Senhor habita nessa nossa comunhão, nessa nossa unidade. Agradeça, louva, bendiga, exalte o nome do Senhor. Oh Jesus querido e amado, eu te agradeço, porque o Senhor está fazendo isso na minha vida, porque o Senhor está fazendo esta obra, porque o Senhor está transformando a minha vida num edifício, num templo santo em teu nome, Senhor. Louvado seja, Senhor. Obrigado por fazer esta obra na minha vida. Obrigado, Senhor, por se utilizar da minha vida, da vida do meu irmão, para fazer esta obra. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Filho. Eu te agradeço, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Qual a diferença que existe entre uma parede e uma pilha de tijolos? A parede e a pilha de tijolos. Vou contar uma história para vocês entenderem. Havia um sujeito que tinha um depósito de material de construção. E ele não queria gastar dinheiro fazendo muro no depósito. Então o que ele fez? Ele pegava todo o carregamento de tijolo que ele tinha para vender e empilhava, formando um muro em volta da loja. E ele pensava consigo: bem, assim eu não gasto material e tenho sempre o meu depósito murado, cercado. Isso era o que ele sempre pensava. Saía mais barato. Só que isso gerava alguns inconvenientes. O primeiro inconveniente que gerava é que tinha uma mão de obra permanente naquele muro, porque o muro não estava acabado. Toda hora tinha que se refazer. Porque toda hora ele vendia tijolo, toda hora ele carregava o caminhão, toda hora ele mandava tirar aquilo.
Segundo inconveniente, o muro nunca podia ser muito alto, porque os tijolos soltos um em cima do outro não podiam se equilibrar por muita altura. Então ele tinha um muro razoavelmente baixo, a menos que ele fizesse pilhas muito largas. E terceiro inconveniente, os tijolos estavam soltos. Qualquer um que passava podia levar um tijolo hoje, um tijolo amanhã. E assim alguém foi até fazendo uma casa de graça, né? E o pior, quando tirava um tijolo da pilha, toda a pilha começava a desequilibrar. Tira um tijolo aqui, tira um tijolo ali, e a pilha ficava meio que desequilibrando. Com essa pequenina história, eu queria que você entendesse uma coisa. E eu sei que o Espírito do Senhor quer que nós entendamos algo. O Senhor quer que nós compreendamos esta palavra que Ele está nos enviando. O Senhor quer que nós entremos com profundidade neste ensinamento, para nós entendermos uma coisa muito importante. Qual é, na realidade, o valor de uma célula? Qual é, na realidade, o valor desta visão que Deus nos deu, de formarmos pequenos grupos de comunhão, de fraternidade, de amor? A célula, meu irmão, minha irmã, não é outra coisa senão um pequeno grupo de comunhão, de fraternidade. E ela não pode ser outra coisa. Com esta pequena história do homem aí dos tijolos, para responder a pergunta, né, que eu apresentei, qual a diferença que há entre uma parede e uma pilha de tijolos, nós podemos entender qual é o valor de sermos uma comunidade em célula. 10 são os valores que norteiam a vida da nossa comunidade. E o terceiro valor, que é o que eu estou falando agora nessa noite com vocês, é este: a célula é um pequeno grupo de comunhão. Isto é um valor. E tem que ser recebido por nós como um valor. Veja só uma outra passagem da Escritura que vai nos ajudar. Abra aí. 1 Pedro, capítulo 2. Veja o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Preste atenção. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor e agora a ponho em Sião como pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte as Escrituras dizem: esta é a pedra com que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para ela. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Aleluia! Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua luz maravilhosa. Antes, vocês não eram o povo de Deus. Diga ao irmão que está do seu lado: antes de Cristo, você não era do povo de Deus. Diga para ele.
Mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. E poderíamos completar dizendo, a receberam quando aceitaram a salvação em Cristo Jesus. Amém? Diga ao seu irmão, você é uma pedra no edifício espiritual. Diga isso ao seu irmão. Amém? Irmãos queridos, veja só. Tanto o apóstolo Paulo, com a palavra de Efésios, quanto o apóstolo Pedro, com essa palavra que eu acabei de ler, que acabamos de ler na sua primeira carta, os dois falam a mesma coisa. Agora veja só. Se Pedro e Paulo estão falando isso nas Escrituras, isso não é só uma palavra bonita que eles resolveram colocar aí. São as duas colunas fundamentais da igreja, Pedro e Paulo, que estão dizendo, com palavras diferentes, a mesma coisa. E o que é que eles estão dizendo? Que nós somos um templo santo no Senhor, feito de pedras vivas, e essas pedras somos cada um de nós, que estávamos nas trevas e fomos trazidos para o reino da luz, pelo sangue precioso de Jesus. É isso que Pedro e Paulo estão dizendo. E como pedras vivas que fomos trazidas, Deus quis construir conosco esse templo. Isso é tão verdade que em Mateus 16, de 16 a 18, nos conta que Jesus constituiu a sua igreja. Lá Jesus disse a Pedro, ele disse, Simão, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nós vimos pela Escritura que Jesus é a pedra fundamental. Ele é a pedra sobre a qual a igreja foi construída. Mas vemos também na Escritura que cada um de nós é uma pedra neste edifício. E vemos também na Escritura que Pedro é a primeira pedra sobre a qual a igreja tem que ser edificada. Então, para você poder entender, meu irmão, Jesus é o alicerce, é a pedra fundamental, é a primeira. É sobre ele que nós temos que ser edificados. Mas quis Jesus construir a sua igreja, colocando uma pedra visível para que a igreja acontecesse. Porque Jesus é uma pedra espiritual. Amém? Você está vendo Jesus agora? Eu também não. Mas ele está ou não está no meio de nós? Porque ele disse que nós o adoraríamos em espírito e em verdade. Porque ele é uma pedra espiritual. Amém? Mas a igreja de Jesus nós vemos. Amém? E ela é construída de pedras visíveis. Amém? A começar da primeira, que é a pedra de Simão, o apóstolo, o primeiro, o chefe dos demais. E Jesus começou isso, meus irmãos, vejam só, com um pequenino grupo de 12 homens. Como era a primeira célula da igreja? Ela era feita de 12 pessoas difíceis. Você dá risada, né? Tem gente que reclama da sua célula, mas a primeira, meus irmãos, não era fácil. Tinha cobrador de imposto e tinha devedor de imposto na mesma célula. Você imagine quando eles se reuniam e tinham que desejar a paz de Jesus. Pedro olhava para Mateus, Mateus olhava para Pedro. E Mateus falava, a paz do Senhor, quando é que você vai pagar o imposto dos peixes que você pescou? E Pedro olhava para Mateus e dizia, salafrário, você rouba lá como cobrador de imposto. Na primeira célula da igreja, estava presente, por exemplo, Simão, não Simão Pedro, um outro Simão, o Zelota. Sabe quem era esse Zelota? Zelota era um partido político que tinha em Israel, esses partidos extremistas. No Brasil tem os partidos políticos extremistas, né? Que acham que só resolve as coisas na pancada. Vamos fazer isso, vamos derrubar. Tinha o Simão Zelota.
O nome zelota já diz isso, zelador. Eles eram muito zelosos da lei, queriam expulsar o Império Romano de Jerusalém, de Israel, na base da espada. Imagine esse homem sentado na reunião de célula em que Jesus disse ao centurião romano: vai, seja feito conforme a tua palavra. O zelota acho que falou: eu quero matar esse centurião. Essa era a primeira célula da igreja. Não reclame da tua célula. Você não tem ninguém com uma espada lá querendo matar os outros. Tem? Se tem, eles aproveitam que fecha o olho para rezar e esconde a espada embaixo do sofá, né? Irmãos, veja só. Como é que Jesus começa a igreja? Ele começa com um pequeno grupo. E nesse pequeno grupo que Jesus começa, ele coloca Pedro como uma pedra de esteio. E assim a igreja cresce. Assim a igreja se multiplica. Esta igreja hoje é visível. Ela se chama Igreja Universal. Não aquela. A Igreja Universal, porque atende o universo todo criado. É a igreja do Senhor Jesus que tem poder, tem autoridade, em nome do Senhor Jesus, de abençoar todas as nações, raças, tribos, línguas e povos da terra. Ela congrega no seu seio todo homem, homem e mulher, dos recém-nascidos até aqueles que estão no leito da morte, aqueles que já morreram e estão agora na comunhão com Deus. Ela congrega a todos em todos os tempos e santifica a todos, desde a rocha fundamental, que é a pedra visível de unidade dessa igreja. Você sabe quem é essa pedra? A primeira se chamava Simão. A primeira pedra se chamava Simão. E ficou conhecido pelo apelido que Jesus deu para ele, né? Que não era um apelido, mas era um ministério. O ministério de Cafá, ou de Quefas, ou de Cefas, ou de Pedra, ou de Pedro. Esta pedra permanece ainda agora visível como selo de unidade de toda essa igreja. E esta pedra visível hoje tem um outro nome que não é Simão. Hoje o nome é um pouco mais complicado que Simão. É um nome alemão. Se chama Joseph Ratzinger, que é o Papa Bento XVI. Ele é agora a pedra visível da unidade da Igreja Universal. Amém? Amém. O Santo Padre, o Papa. Mas esta mesma igreja, que começou com aqueles 12, que se multiplicou, que cresceu, que hoje é mais de 1 bilhão de membros em todo o mundo, nos quatro cantos da terra, nos 5 continentes, em toda língua, em todo canto, onde está a igreja do Senhor, esta mesma igreja se materializa agora aqui, no meio desta comunidade, através de cada pequena célula que somos nós. Jesus reproduz esta mesma igreja agora na tua célula. Esta igreja incrível, universal, poderosa em nome de Jesus, ela está toda inteira na tua célula. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela não tem adeptos. Essa igreja, ela não tem número. Esta igreja, ela tem pedras vivas que constroem um edifício espiritual em nome de Jesus. E essas pedras vivas somos nós. Sou eu e é você. Agora, irmãos, falemos a verdade. Às vezes, dando uma olhada geral na igreja, às vezes você vai a uma celebração e você olha as pessoas sentadas, parecem pedras mortas. Parece ou não parece? O que é que falta, minha gente? Vocês já pensaram? Alguém aqui já se perguntou o que é que falta? Argamassa? Ela chutou ali uma argamassa. Falta alguma coisa, falta ou não falta? O cara senta lá para a hora da celebração, a única coisa que ele fica olhando é a roupa do outro, que está mais bonita, que está mais feia. Né? Eu sempre falo isso, na hora da saudação,
da paz, ele fala assim, pé do que, pé do que, pé do que. Eu não sei o que é pé do que. Se alguém souber, me diga. Eu sempre digo isso, porque isso se repete todos os dias. Outro dia eu fui à missa, domingo, não hoje, domingo passado, hoje fui também, domingo passado. Aí estou eu lá fazendo minha ação de graça depois da comunhão, senti um solavanco no braço. Era uma senhora, me olhando com a cara que eu pensei, Jesus, ela não veio da comunhão. Ela veio de uma trombada, de um caminhão com alguma coisa. A mulher estava assustada. Dá licença que eu quero sentar. Falei, pois não, minha irmã, senta, fique à vontade. Pode ocupar o banco aí. Às vezes nós olhamos as pessoas e nos perguntamos. Parece uma grande pilha de tijolos, desligados uns dos outros. E para a gente encontrar a resposta, nós temos que voltar nas Escrituras e reler e reencontrar o que é que Jesus fez com a primeira célula da igreja. O que é que mantinha aquela gente unida? Não era gosto político, porque tinha um zelota e tinha o outro que era da turma de lá de lá. Não era a quantidade de dinheiro. Algo os mantinha unidos. Sim, alguém pode dizer, o que os mantinha unidos era Cristo Jesus. Mas irmãos, como é que Cristo Jesus pode ficar materializado? Como é que o amor de Jesus pode aparecer? Então o apóstolo Paulo, no versículo 19, da passagem que nós lemos, Efésios 2,19, Paulo diz assim, nós somos agora a família de Deus. E é esta comparação do apóstolo a coisa mais importante. Olhe para quem está do seu lado, por favor. E diga, eu sou da tua família. Se você falou para um parente de sangue ou de obrigação, não valeu. Fala para outro. Olha para outro. Olha para outro e diz, eu sou da tua família. Eu sou da tua família. Eu sou da tua família. Canábria. Ô glória. Amém? Irmãos, o que é que mantém unido uma família? O amor. E como é que esse amor se materializa numa família? Vocês sabem? Claro que sabem. Vocês têm família? É uma coisa que a gente é obrigado a ter em família. Que se chama relacionamento. E é por isso que Satanás investe contra nossas famílias naturais e também a família de Deus, que é a família espiritual em Cristo, que é a igreja, quebrando os relacionamentos. Às vezes podemos ter 500 pessoas dentro de uma sala de culto, dentro de um templo, dentro de um prédio, dentro de uma igreja. E a nossa oração não consegue passar do primeiro vigamento do telhado. Porque é uma oração desconexa de um povo que não se relaciona. De um povo que não tem comunhão concreta, não é comunhão de estar no mesmo lugar. Muitas vezes nós reduzimos a igreja, nós reduzimos a comunidade cristã a ser uma organização, um organismo. E mesmo quando nós somos um corpo, como também o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, dos versos que vai de 12 a 28, que ele fala que somos um corpo. Mesmo quando somos um corpo e ainda nos consideramos espirituais, muitas vezes nós não passamos de uma organização. E foi exatamente lutando contra isso que eu pedi ao Senhor que Ele nos desse uma visão, para que nós fôssemos uma comunidade verdadeira, uma comunidade de fato, e não apenas uma organização, que tivéssemos prédio, porque as organizações lutam para ter o seu prédio, alugado ou... como diz, sede própria, não é? Quem casa quer casa, não é assim que diz? Então a gente está lutando aqui para ter esse prédio acabado. E a gente já fica pensando, não vai caber. O pessoal financeiro fala para mim, Sandro, nem começou a campanha para terminar, a gente já viu que vai ter que construir outro maior. Eu digo para esse problema de vocês. Quem mandou vir querer administrar financeiramente uma comunidade que cresce e multiplica? Amém?
Amém? Agora, tem comunidades cristãs que dizem assim, nós estamos tão felizes, porque é para nós aquela palavra, feliz vocês, pequeno rebanho. Nós somos cada vez menores, até não sobrar mais ninguém. E a gente traduz errado as escrituras. De fato, Jesus fala que é feliz o pequeno rebanho. Porque, meus irmãos, não são os prédios que nos representam. Não são as leis que nos representam. Nós temos normas de conduta, temos doutrina, ótimo, e temos que ter mesmo. A igreja está aí com o seu catecismo. 2000 e tantos parágrafos. O Código de Direito Canônico. E tudo aí que você nem conhece, nem precisa conhecer, irmão. O catecismo sim, o código não. Tem necessidade. Também não são as estratégias, nossos programas, nossas maneiras de fazer, nossos ministérios, nossas ações. Tudo isso é importante? É. Mas ainda assim, tudo isso nos faria apenas uma pilha de tijolos. E outros poderiam passar e nos roubar. Outros poderiam nos derrubar. Outros podem desequilibrar a pilha toda. Mas o que deve fazer a diferença, aquilo que o Senhor Jesus espera de nós, Ele testificou em João 15, 34, 35, eu gostaria que você pegasse. Pega aí, João capítulo 15, versículos de 34 a 35. Conhecidíssima passagem, mas convém que a gente releia, porque é palavra de Deus, de poder, de graça, que deve ser lida e relida sempre, 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 sempre. Houve um erro nos versículos, eu já me localizo e digo a vocês. Não se preocupem não. É João 13, 34 e 35. Os versos estão certos, errado estava o capítulo. João 13, 34, 35, Jesus disse: Eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, leia agora bem forte comigo, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se tiverem amor uns pelos outros, o que vai acontecer? Todos saberão que vocês são meus discípulos. Irmãos e irmãs, o grande propósito de Deus ao fundar a igreja, o grande desejo do coração de Deus é que nós testemunhemos a Cristo Jesus por meio do amor que existe entre nós. Mas este amor, ele não pode ser uma poesia. Ele precisa ser um amor concreto. Ele precisa ser um amor colocado em prática. E esse amor colocado em prática, ele só é real quando existem relacionamentos. Quando as pessoas se relacionam. Não adianta, o rapaz diz para a moça: ai, meu amor, não me aguento de paixão. E quando o safado está endemoniado, ele ainda diz: prova para mim também que você me ama. Não é? Quando ele está endemoniado. E aí fica aquele blá 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 meloso de amor. Ui chuchu, oi xaxá. Tem casal de namorado que dá nojo na gente. Que se for namorar embaixo de uma casa de abelha, é perigoso ser atacado. Que é muito mel. Ui, 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 da, da, da. Não é? Aí casa, com 2 meses de casada, começa. Você é uma burra. Por quê? Você que é um cavalo, né? Cadê? Cadê o mel? Sabe por quê? Porque o casamento,
Quem é casado aqui? Levanta a mão. Bastante gente. O casamento, ele nos obriga ao relacionamento. Todos os dias. Toda hora. Quando acorda de manhã com aquela cara de assombração. Aquele hálito que expulsa até o demônio, né? Os cabelos, Deus me livre e guarde. Isso vale para o homem e para a mulher. Ninguém ria de ninguém, não. Verdade. Quando chega no fim do mês e não tem dinheiro para saldar todas as contas. Quando o filho fica doente. Quando tem um problema na família da esposa, do esposo. O que é que acontece no casamento? Ele nos obriga a quê? Ao relacionamento. Aí aquela meleira do namoro é passada na prova. Aí a gente vai ver se todas aquelas juras de amor eram de verdade. Promete ser prometo. Vamos logo, que o churrasco está queimando lá. A festa, né? Conheci um irmão que ele casou tão bêbado que ele saiu da igreja e beijou o poste. O poste pintado de branco, ele achou que era noiva. O homem estava acabado. Irmãos, relacionamento é tudo. No relacionamento é que a gente põe à prova. Então, posso eu estar num grande templo, num estádio, num ginásio. Eu posso estar onde eu quiser, fazer parte da igreja que eu quiser, dizer que é bênção, que é isso, que é aquilo. Mas ser uma pessoa isolada no meio de uma multidão. Não me dou a ninguém, ninguém se dá a mim. E às vezes olho para os outros de rabo de olho, quando na hora da celebração me dizem, saudai-vos uns aos outros em Cristo. Só. Mas com uma célula isso é diferente. O povo não diz cidade de interior é fogo, é pequenininha, todo mundo sabe de tudo. Célula é fogo, irmão. Um tem que olhar para o outro. Um tem que se relacionar com o outro. A célula é um valor inegociável na vida da nossa comunidade, porque nós estamos aqui não é para ser mais uma instituição, mas é para ser uma comunidade em nome de Jesus. E a célula nos obriga a ser comunidade, porque ela nos tira das juras melosas do amor e nos obriga ao relacionamento uns com os outros. Um irmão olhar no outro, um irmão estender a mão para o outro, se alegrarem juntos. E não adianta você dizer assim, estou lá naquela comunidade, ninguém olhou para mim. Se você estiver numa célula, você tem muitas pessoas que estão ali para olhar para você. Há pessoas que reclamam até dessas coisas, mas até gostam de multidão. Porque assim também elas se escondem. Porque quando os outros olham para a gente, eles veem a roupa bonita que a gente está usando. Mas também vê que a meia está furada. Às vezes o sapato é bonito. Você vai na reunião da célula, hoje eu vou com esse sapato. Hoje vai brilhar. Aí chega lá o líder e fala assim, gente, vamos fazer uma dinâmica. Todo mundo tira o sapato. Aí você já pensa, ai. A hora que arranca o sapato, tá aquele dedinho para fora, né? Tomando o ar-condicionado, o ventinho. Eita, é difícil, não é? Então, meus irmãos, quando as pessoas olham para nós, elas veem as coisas bonitas que há em nós, mas também veem o que não presta. Então a célula, ela vai nos colocando numa sinuca de bico. A gente quer ser amado e a gente também tem que amar. Eu confesso a vocês, é menos gratificante, menos edificante, mas muitas vezes até mais agradável ser apenas um assistente de reunião, de culto, de missa. Você senta na sua cadeira e fica lá. Quanto mais no fundo, melhor. Para a hora que acabar, você já ir logo para fora. Não é? Mas quando você senta numa reunião de uma célula, que propositalmente já é em círculo, para um não olhar a nuca do outro, mas para um olhar na cara do outro. E é bom quando a casa é pequena, né? Aí tem que ficar aquela briga, quem vai dar lugar para quem?
né? E um olha para o outro. Então, meus irmãos, a célula, como um pequeno grupo de relacionamento, é um valor inegociável na vida da nossa comunidade, porque somente assim nós podemos pôr em prática o que nós lemos aqui em Efésios 2 e em 1 Pedro capítulo 2 e o que nós lemos aqui em João 13, em que o Senhor deseja que nós nos amemos, que nós nos edifiquemos uns aos outros, que nós sejamos pedras vivas. Quem aqui já foi num rio onde tem pedra? Levanta a mão. Você já pegou uma pedra que está lá no fundo do rio? Pegaram? Vocês repararam qual é a característica de uma pedra que está no fundo do rio? Ela é lisa. É lisa ou não é? Pedra de rio é lisa. É ou não é? Você sabe por que ela é lisa? Não é só porque a água passa. Porque a água passa e empurra. E na medida em que empurra, ela rola em cima das outras. E no bate daqui, bate dali, ela vai quebrando as pontas e vai ficando lisa. E a pedra vai se desgastando. Demora. Às vezes demora mais de 2, 3, 4, 5, 10 mil anos até para uma pedra ficar minúscula. Na célula, a água do Espírito vai nos alisando e nos empurrando uns contra os outros. E nós vamos nos batendo e formando comunidade e vamos ficando lisos como Cristo Jesus. E aquela aspereza que nós tínhamos, que os outros nem podiam chegar perto de nós quando nós não éramos de Cristo, ela vai desaparecendo. O cara chega para a reunião da célula, a primeira reunião, ele já chega assim, né? Ele já faz questão, abre a camisa até o umbigo e bota um medalhão desse tamanho, que é para assustar. O povo fala, eita, chegou o matador. Chegou o João Valente, é o João Peitudo. Chegou. Aí passa um tempo, a convivência, o amor, a oração, a hora que ele precisa dos irmãos, e mais ainda a hora que os irmãos precisam dele. Não pense que você aprende tanto quando você precisa, mas você aprende mais quando os outros precisam de você. E você estende a sua mão e de repente você descobre, a minha mão foi feita para abençoar. Aí, irmãos, o João Peitudo vai ficando fraquinho, fraquinho. E um belo dia o João Peitudo está chorando. E alguém pergunta, o que aconteceu, irmão? Ele diz, não sei, mas vocês me comovem. Não sei. Isso se chama relacionamento. O demônio, ele até instiga-nos a atos religiosos, onde a gente não precisa se relacionar com os outros, para nos enganar. É fácil, como você vê pela televisão, esses ditos evangelistas ou teleevangelistas que aparecem, que prometem bênção e milagre para todo mundo. E fica aquela multidão, coitados, ali, de muleta em punho, de colchão nas costas. Começa assim, depois já vem as campanhas, as correntes, e aí vai amarrando o cabra naquele negócio. Está lá. Abusa da necessidade do povo. E chama até de igreja. Não. A igreja do Senhor, ela se expressa nos relacionamentos, no amor, na comunhão. E aí eu digo a vocês, a visão de células é realmente uma bênção em nome de Jesus. E eu quero terminar essa pregação dizendo algo a vocês que aconteceu conosco alguns anos atrás. E isso responde à pergunta que eu comecei fazendo. O que é? Qual a diferença entre a parede e a pilha de tijolo? A pilha de tijolo tem uma argamassa, a parede tem uma argamassa forte, que mantém os tijolos ligados uns aos outros. E essa argamassa, você encontra a receita dela aqui na Bíblia. Tem pedreiro aqui? Quer fazer uma argamassa forte, irmão? Pega 1 Coríntios 13, está lá a receita. Líder de célula, quem é líder de célula aqui? Levanta a mão. Vocês também são pedreiros em nome de Jesus, de uma construção que não é tua, que é em nome do Senhor. Amém? A argamassa está em 1 Coríntios capítulo 13. Na verdade, começa em 1 Coríntios 12, 31, em que o apóstolo Paulo diz assim, vou indicar o melhor caminho. E aí ele faz a receita. Se chama amor, caridade. Mas não é caridade de enfiar a mão no bolso e dar uma moedinha para aquele menino que vem no farol, com o vidro fechado, que nem a moeda de 1 centavo não passa, né?
pro menino ir logo embora. Não, irmãos, a caridade, o amor cristão se prova no relacionamento. E a célula é um lugar abençoado para isso acontecer. Aí existe união nesse corpo. As pedras são juntadas. Nós não somos mais pedras soltas. Não somos. Há pessoas muito precisadas de bênçãos e de milagres. O relacionamento de comunhão fraterna numa célula é o veículo de bênção e milagre na tua vida. O irmão que pode te abençoar, talvez não com o milagre de um raio caindo do céu, mas apenas estendendo a mão para você. Aí há bênçãos e milagres. Sabe por quê? Porque a Escritura diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Aí chega o pecador e ele olha e diz, Deus está aqui no meio de vocês. Porque existe amor entre as pessoas. Sandro, mas na minha célula não tem esse amor que você está falando aí não. Ah, Marcelo, não tem não. Lá o pessoal é fogo, meu irmão, você não sabe. A gente acha que amor, gente, é aquela coisa do namorado que eu falei, tudo cheio de mel. Eu me assusto se eu for na reunião de célula, que os irmãos ficam tudo um olhando pro outro assim, né? Aquelas caras de Barbie. Sabe aquelas bonequinhas, quando você deita ela, ela fecha o olhinho, tem uns cílios enormes. Aí o irmão fica com aquela cara de boneca, né, pro outro. Ah, isso não é amor não, irmãos. Isso é mel. O amor, sabe onde ele está? Quando depois da briga um olha pro outro e diz assim, ô irmão, me perdoa aí, vai. Eu sou um cavalo mesmo. Não esquenta não, que eu também sou um burro. Aí está o amor. O amor no casamento não está na lua de mel. O amor no casamento está quando falta dinheiro no orçamento. E o casal não se separa. E o casal juntos descobre um meio de sustentar a casa. Aí está o amor. O amor não está quando o homem é viril, lá em cima do altar. Ou a mulher é linda. O amor é quando dá o derrame. E a mulher tem que limpar as fraldas do marido. E ela faz aquilo sorrindo e dizendo, eu jurei amor a esse homem. Ou ele faz por ela. O amor, irmãos, está quando nós nos debatemos, temos dificuldades, mas nós continuamos juntos. Não se iluda. Não, na Fanuel fala de amor, mas pelo amor de Deus, gente, eu fiz aquilo e me corrigiram. Então você não quer o amor de Cristo, você quer ir para a pré-escola. E na pré-escola a professora vai puxar a sua orelha, querido. Porque, irmãos, o amor cristão é relacionamento de verdade, feito de dificuldades. Nós precisamos ser curados. Então, há alguns anos, eu encerro aqui, houve uma profecia na nossa comunidade, que hoje eu preciso falar dela de novo, para os novos membros e cada vez mais membros, em nome de Jesus. E que se registre isso na história da comunidade. O Senhor Jesus nos disse uma vez, a comunidade não é lugar de amizade, é lugar de fraternidade. Entenda esta mensagem, meu irmão. Não é que você não vá ser amigo dos outros, não é isso que eu estou falando. Mas Deus quer mais, Deus quer que nós sejamos irmãos. Quando você chegar a um grupo, a gente não se aguenta. Toda semana nós comemos esfirra. Toda semana nós faz isso, nós faz aquilo. Mas também é só naquele dia, né? A célula parece um chiqueiro de engorda. Entra lá o porco para engordar, né? Só para comer. A reunião não passa de outra coisa. Não, irmãos. Olha, nós fizemos o ágape na célula com arroz e arroz, porque não tinha mais nada. Mas nós estávamos juntos lá em nome de Jesus. E nós saímos dali e continuamos juntos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado-feira. Amém? Irmãos, um grupo só de amigos, ele é fechado. O grupo de amigos, ele não põe outras pessoas dentro. Não, você tem que passar na prova para ver se você é da nossa turma. Né? O grupo de irmãos é diferente. Uma família de Deus, ela é aberta à vida. Ela tem que ter filhos, tem que gerar filhos. A coisa mais triste que existe é um casamento onde os pais não querem ter filhos. O homem e a mulher só querem a si mesmos, ou querem um carro novo, ou querem sei lá o quê. É terrível. Terrível.
Assim, uma comunidade viva em nome do Senhor, ela é aberta. Eu quero mais, Senhor. Quero mais irmãos. E onde você vai pôr? Nós multiplica. Você está entendendo o que é uma célula? Em nome de Jesus, o Senhor precisa curar os nossos corações. Porque nós temos a tendência de nos esconder, de nos aninhar, entrar debaixo da célula e ficar lá assim, né? Deixa ninguém mais entrar, por favor. Se entrar, não chega aqui. Você vai aos prédios das igrejas e há pessoas que sentam na mesma cadeira faz 23 séculos. O banco já tem o formato da bunda dele. Outra bunda não encaixa ali, só a dele. É verdade. A célula não, chega mais um, chega mais outro e não tem lugar para você. Semana passada você chegou, tinha 3, hoje já está com 23. E onde eu vou sentar? Toca multiplicar. E aí não tem casa, porque Deus ainda nos deu a graça de fazer igreja com o povo pobre. Glória a Deus! Glória a Deus, porque São Francisco de Assis dizia, só na pobreza que se conhece a fraternidade. Quando você é pobre, você sabe que o seu vizinho veio pedir um pouco de café, você sabe o que significa faltar café na estante, no armário. Aí você logo divide o café. O rico não sabe o que é faltar café. O outro pede, vai comprar. Né? É assim. Ah, irmãos, como é bom nós sermos uma comunidade em células. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, é muito bom, meu irmão. Segura a mão dessa pessoa, fecha os olhos agora. Fecha os olhos e agradeça a Deus. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem nos dado uma visão incrível para transformar as nossas vidas. Agradeça, meu irmão. Agradeça. Nós fomos trazidos das trevas para a luz, para sermos um povo unido em Cristo Jesus. Cada um de nós é uma pedra viva neste edifício. Nós somos um povo comprado por um preço altíssimo, que é o sangue do Redentor.